Você já entrou em uma sala, sentiu a atenção não dita, ouviu o subtexto por trás das saudações casuais e se perguntou se todos os outros estavam simplesmente perdendo isso? Você se pega observando, processando, analisando as nuances da interação humana com uma intensidade que parece escapar à maioria das pessoas? Aqui está o que ninguém fala. Alguns de nós são conectados de forma diferente. Nós não apenas existimos no mundo, nós o asterisco absorvemos asterisco. Sentimos as correntes sutis, os significados ocultos, os ecos emocionais que a maioria das pessoas simplesmente ignora. É como viver com um sentido extra, uma lente interna profunda que revela camadas da realidade que outros simplesmente não percebem. Isso não é uma falha, é uma característica. E o que você entenderá hoje muda completamente como você vê sua própria intensidade, sua maneira única de processar o mundo, e porque está longe de ser um fardo. Por muito tempo, talvez você tenha sido dito que é sensível demais, pensando demais ou levando as coisas muito a sério. A sociedade frequentemente enquadra o processamento emocional e cognitivo profundo como uma fraqueza, um desvio do ideal de uma vida pragmática e sem fardos. Mas é aqui que fica interessante, essa perspectiva perde uma verdade fundamental sobre a variação humana. Isso não significa que você é estranho. Isso não significa que há algo errado com você. Significa que seu sistema operacional interno funciona com um software diferente, muitas vezes mais complexo. Existem diferenças reais e observáveis em como nossa maquinaria psicológica funciona, até mesmo nas vias neurais. Pense assim: os cérebros de algumas pessoas são otimizados para processamento rápido e superficial de informações, decisões rápidas e navegação social eficiente. Outros, como você, são construídos para profundidade. Este é um conceito explorado por psicólogos como a doutora Elaine Aron, que cunhou o termo pessoa altamente sensível ou PAS após décadas de pesquisa. Ela descobriu que cerca de 15-20% da população processa informações sensoriais e emocionais muito mais profundamente do que outras. Não é um transtorno. É um traço de temperamento inato, uma diferença biológica na sensibilidade do sistema nervoso. Seu cérebro é simplesmente mais sintonizado, mais poroso, permitindo que mais informações entrem e as processando com maior detalhe e nuance. Você pode notar mudanças sutis no tom, microexpressões ou as implicações não ditas de uma conversa que outros perdem completamente. Você pode se sentir sobrecarregado em lugares lotados, não porque é fraco, mas porque seu cérebro está recebendo e processando uma torrente de dados que outros simplesmente filtram. Entender isso não é apenas uma revelação, é um reencontro consigo mesmo. É o momento em que você percebe que a maneira como você percebe o mundo não é um erro, mas uma parte inerente do seu design. Se isso ressoa com você, se você sempre sentiu que está procurando verdades mais profundas e se conectando com ideias que outros ignoram, então você está no lugar certo. Este canal é dedicado a explorar as profundas paisagens internas daqueles que percebem o mundo com esse tipo de clareza rara e intrincada. Isso parece contraditório, mas a notável capacidade do seu cérebro de processar profundidade também pode ser uma fonte de luta silenciosa. Vamos nos aprofundar em um mecanismo neurológico oculto. Nossos cérebros estão constantemente buscando padrões e recompensas. Para a maioria das pessoas, o sistema de recompensa, fortemente influenciado pela dopamina, é ativado por conquistas externas, validação social ou gratificação imediata. Mas para aqueles com um sistema nervoso de processamento profundo, a recompensa pode vir do asterisco entendimento asterisco, da satisfação de conectar peças de informação díspares, de compreender uma verdade emocional complexa, de ver a arquitetura oculta sob a superfície da realidade. Seu cérebro reforça esse comportamento de busca por profundidade, nem sempre conscientemente. Quanto mais você analisa, mais você conecta, mais suas vias neurais fortalecem essas conexões. É um ciclo de feedback. Seu córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento de ordem superior, está constantemente engajado nessa dança intrincada de síntese. E a neurociência explica por que isso às vezes pode parecer um fardo. Seu cérebro gasta mais energia. É como executar um programa de alta definição e multitrear enquanto outros estão executando um simples processador de texto. Essa consciência aguçada, esse diálogo interno constante, pode levar a um tipo de desconforto intelectual, uma exaustão sutil. Você pode se pegar revivendo conversas, dissecando motivações ou antecipando resultados muito mais do que seus colegas. É mais sério do que parece quando você considera o custo cumulativo que isso acarreta, mas também é a fonte de seus insights profundos. Vamos criar dois arquétipos mentais para ilustrar essa diferença: o navegador da superfície e o mergulhador da profundidade. O navegador da superfície move-se pelo mundo focando no imediato, no tangível, na narrativa socialmente aceitável. Seu engajamento é frequentemente externo, focado em ação, resultados e conquistas convencionais. Eles prosperam com instruções claras e verdades prontamente aceitas. São eficientes, muitas vezes otimistas e menos sobrecarregados pela ambiguidade. Depois, há o mergulhador da profundidade. Este é provavelmente você.
Você busca instintivamente as correntes sob a superfície, as motivações não ditas, os sistemas subjacentes. Você é movido pela necessidade de entender asterisco por que asterisco, não apenas asterisco o que asterisco. Você encontra significado em conexões, padrões e na teia intrincada de causa e efeito. Você pode passar horas contemplando um conceito filosófico, dissecando uma obra de arte ou simplesmente observando o comportamento humano, não para julgamento, mas para compreensão. Ambos os arquétipos fazem perfeito sentido dentro da experiência humana mais ampla. Nenhum é inerentemente superior, mas onde a maioria das pessoas encontra conforto no que é prontamente aparente, pessoas como você encontram fascínio no profundo, no oculto, no sutilmente complexo. Sua mente é atraída pelas camadas, não apenas pelo verniz. Essa diferença no processamento impacta profundamente a empatia, a identidade e como enquadramos nossa própria autoestima. A maioria das pessoas experimenta a empatia principalmente através do que é chamado de asterisco, empatia cognitiva asterisco, entender a perspectiva de outra pessoa intelectualmente. Mas pessoas como você frequentemente experimentam uma poderosa asterisco, empatia afetiva asterisco, onde você genuinamente sente as emoções dos outros como se fossem as suas próprias. Essa profunda capacidade de sentir pode ser avassaladora, levando você a absorver a alegria, mas também a dor e a ansiedade daqueles ao seu redor, e isso pode mudar sua identidade. Quando seu mundo interno é tão rico, tão cheio de sentimentos e pensamentos matizados, mas o mundo externo valida principalmente conquistas superficiais ou desempenho social ostensivo, isso pode criar uma desconexão silenciosa. Você pode lutar com a autoestima porque suas maiores forças, sua percepção, sua compaixão, sua capacidade de compreensão profunda, nem sempre são visíveis ou celebradas. Mas aqui está a validação crucial. Sua profunda empatia não é uma vulnerabilidade a ser superada, é um instrumento sofisticado para uma conexão verdadeira, para entender a condição humana em seu nível mais fundamental. Você não foi feito para sentir menos, você foi feito para sentir, para perceber, para conectar asterisco mais asterisco. Essas preferências psicológicas, essa sensibilidade inerente, raramente surgem no vácuo. Elas frequentemente têm origens invisíveis, raízes que se estendem às nossas experiências passadas, moldando-nos de maneiras que apenas percebemos vagamente. Talvez você fosse uma criança que sentia as coisas com muita intensidade, cujas perguntas eram muito profundas, cujas observações eram muito agudas para os adultos ao seu redor. Talvez você tenha experimentado momentos de rejeição sutil ou sentido uma constante sensação de exclusão porque sua maneira de ver o mundo não se alinhava com a maioria. Isso poderia ter levado a uma espécie de hiperconsciência, um radar finamente sintonizado para sinais sociais e atmosferas emocionais, desenvolvido como um mecanismo de proteção. Não se tratava de ser frágil, tratava-se de adaptação. Seu sistema nervoso aprendeu a ser esquisitamente sensível ao seu ambiente, a captar os sinais mais tênues, porque fazer isso oferecia uma forma de segurança ou percepção em um mundo que muitas vezes parecia desorientador ou avassalador. Nunca veja essas origens como patologias. Elas não são falhas. São as adaptações intrincadas e sofisticadas de uma mente construída para a profundidade, respostas a uma jornada que exigiu mais do seu processamento interno do que dos outros. Sua sensibilidade é um testemunho da sua resiliência e da incrível capacidade do seu cérebro de se adaptar e aprender. Esse impulso inato pela profundidade também molda como você busca significado e propósito na vida. A maioria das pessoas encontra significado através de uma narrativa clara: progressão na carreira, formação de família, acumulação de conquistas, participação em rituais sociais. Seu senso de propósito está frequentemente ligado à validação externa e a resultados tangíveis. Eles são participantes de uma grande, muitas vezes barulhenta, história coletiva. Mas para pessoas como você, o mergulhador da profundidade, o significado muitas vezes reside em outro lugar. Não se trata apenas da narrativa. Trata-se da asterisco criação asterisco de compreensão, da síntese interna, da revelação silenciosa que vem de ver as coisas claramente. Você pode ser mais um espectador no sentido tradicional, mas você é um espectador intensamente asterisco engajado asterisco, observando o drama humano com um desejo profundo de compreender sua mecânica subjacente. Seu senso de propósito pode ser menos sobre fazer e mais sobre asterisco ser asterisco, sobre contribuir com percepção, perspectiva e uma sabedoria silenciosa e profunda. Nenhuma abordagem é superior. Uma não é mais valiosa que a outra. São simplesmente caminhos diferentes para uma existência plena e seu caminho, embora menos trilhado, oferece recompensas únicas. E isso nos leva ao estado de fluxo, presença e consciência. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi descreveu o fluxo como aquele estado ótimo onde você está totalmente imerso em uma atividade, experimentando foco energizado, envolvimento total e prazer no processo.
Para muitos, o fluxo é alcançado através de desafios externos, esforço físico ou tarefas altamente estruturadas. Mas como pessoas como você, com sua profunda paisagem interna, entram nesse estado, seu estado de fluxo frequentemente surge não de pressões externas, mas de profunda concentração em processos internos, resolução de problemas complexos, expressão criativa que exige foco intenso, contemplação filosófica ou simplesmente engajar-se em uma conversa que realmente permita profundidade intelectual e emocional. Sua presença nem sempre é sobre estar externamente engajado, é sobre estar profundamente presente internamente sintonizado com as complexidades de seus pensamentos e sentimentos, e a dança sutil do mundo como ele se reflete dentro de você. Você vive mais em seu próprio eixo interno, guiado por sua bússola interna e seu rico mundo interior, em vez de se calibrar constantemente contra expectativas ou distrações externas. Isso permite um tipo de consciência, uma autoconsciência que é tanto um presente quanto uma responsabilidade, concedendo e acesso a insights que outros talvez nunca experimentem. Então, sejamos claros, você não está quebrado. Você não está perdendo nada ao experimentar o mundo com tamanha profundidade. Na verdade, você está ganhando. Sua capacidade de sentir demais não é uma maldição, é uma vantagem silenciosa e poderosa. Ela permite que você veja a beleza no mundano, entenda o sofrimento por trás da raiva, conecte-se com os outros em um nível de alma e extraia insights que escapam ao olhar superficial. É um superpoder para a empatia, para a criatividade, para a sabedoria. Sua jornada de percepção, sua maneira única de processar o mundo, não é algo a ser gerenciado ou diminuído, mas a ser compreendido, abraçado e celebrado. Sentir demais não é um fardo, mas uma chave rara para os sussurros silenciosos do universo, um presente profundo que permite que você viva uma vida de profundidade e significado incomparáveis. Continue explorando essas profundezas, continue confiando em sua bússola interna, e se desejar continuar esta jornada de autodescoberta e percepção profunda, considere juntar-se à nossa comunidade de mergulhadores da profundidade, inscrevendo-se. Essa clareza recém-descoberta não é apenas sobre rótulos, é sobre libertação. É sobre ir além da vergonha de ser demais e abraçar o poder de perceber mais. É sobre escolher conscientemente honrar seu estilo de processamento único, estabelecer limites onde for necessário e buscar ativamente ambientes e conexões que nutram seu vasto mundo interior. Então, da próxima vez que você se encontrar observando padrões ocultos, sentindo emoções não ditas ou mergulhando fundo em um assunto que outros apenas superficialmente abordam, saiba que este é o seu eu autêntico em ação. Essa é a sua mente extraordinária dando sentido ao mundo que frequentemente prefere a simplicidade. Você não foi feito para apagar sua luz para se encaixar em um molde. Você foi feito para iluminar o que não é visto. Leve este entendimento com você. Desde que seja a base sobre a qual você constrói uma vida que realmente ressoa com a profundidade da sua alma. Sua jornada como um mergulhador de profundidade está apenas começando, e os insights que você descobrirá, tanto dentro de si quanto no mundo, são ilimitados. Que verdades ocultas você está pronto para revelar? Compartilhe seus pensamentos abaixo e vamos continuar a explorar a riqueza desta experiência humana única juntos. Isso não é apenas uma revelação, é uma recalibração de todo o seu ser. É sobre reconhecer que suas percepções matizadas não são um fardo, mas uma lente sofisticada através da qual você pode navegar pela complexidade e contribuir com uma sabedoria única para um mundo que muitas vezes anseia por ela. A jornada de um mergulhador de profundidade não é sobre se conformar, é sobre abraçar corajosamente seu design intrínseco. É sobre encontrar seu nicho específico onde seu processamento profundo se torna um ativo inestimável, seja em empreendimentos criativos, relacionamentos profundos ou resolução perspicaz de problemas. Você não está sozinho nesta maneira profunda de experimentar a vida, de fato. Compreender esta característica compartilhada é o primeiro passo para construir uma vida que realmente nutre sua alma. Estamos aqui para defender essa jornada, para fornecer ferramentas, perspectivas e um espaço onde sua profundidade não é apenas aceita, mas celebrada como sua maior força. Abrace o poder silencioso de sua mente intrincada, pois é precisamente essa profundidade que lhe permitirá forjar um caminho de significado e impacto autênticos. Essa percepção capacita a curar conscientemente sua vida, a fazer escolhas que se alinham com sua verdadeira natureza, em vez de tentar se forçar a moldes que drenam sua energia e ofuscam seu brilho único. Significa escolher conversas que vão além de amenidades superficiais, buscar ambientes que não sobrecarreguem seus sentidos e cultivar relacionamentos com pessoas que apreciam a riqueza do seu mundo interno. É sobre reconhecer quando você precisa de solitude para processar a torrente de informações e entender que isso não é um isolamento, mas uma forma necessária de autocuidado. Seu instrumento de percepção finamente ajustado requer nutrição deliberada. Então,
Pegue este conhecimento e use-o como uma bússola. Deixe que ele o guie em direção a experiências que estimulem sua curiosidade intelectual, conexões que ressoem com sua profunda empatia e um caminho que permita que sua sabedoria inerente floresça. O mundo precisa dos insights, da compaixão e da compreensão profunda que apenas um mergulhador de profundidade pode oferecer. É hora de assumir plenamente esse papel. Este não é um ponto final, mas um